Oi pessoal, a gente já passou pelos principais investimentos de renda fixa, já falei para vocês desde o tesouro até debêntures. Agora a gente vai entender como que você contrata um gestor profissional para investir em renda fixa por você. Isso pode parecer difícil a um primeiro momento, falar, vou contratar um gestor, como é que eu vou fazer isso? Mas na verdade, quando você investe em qualquer fundo, quando você ouve falar que uma pessoa está investindo em um fundo, na verdade você está contratando um gestor profissional para investir para você. Então existem os fundos de renda fixa, os fundos multimercado, os fundos de ações, os próprios fundos imobiliários, que eu já falei deles algumas vezes no Instagram, até aqui no YouTube mesmo tem alguns vídeos. Então você está contratando um gestor, no caso do fundo de renda fixa, você está contratando ele para escolher os investimentos de renda fixa por você. No caso, por exemplo, do fundo imobiliário, você está contratando um gestor para adquirir imóveis e arrumar inquilinos e pagar e juntar o aluguel, fazer manutenção e pagar o aluguel para a gente, pagar a nossa parte do aluguel. Então, basicamente, quando você contrata, quando você compra um fundo, independente do fundo que seja, você está contratando um gestor profissional para tomar conta do seu investimento. E claro que isso não é de graça. O gestor é remunerado pelo trabalho dele, ninguém trabalha de graça. Qual que é a remuneração que um gestor de um fundo recebe? A taxa de administração. Em um fundo de renda fixa, que vai ser o foco do nosso vídeo aqui, a taxa de administração varia mais ou menos aí entre 0,5% e 1% ao ano. Então, independente de se o gestor for bem ou não, do que aconteça, essa taxa vai ser cobrada de você. Não é sobre a rentabilidade, não é sobre nenhum índice, nada. É uma taxa fixa. E no fundo, quando você abrir a lâmina do fundo, você vai conseguir perceber isso. E aqui já vem um primeiro alerta, então, com relação à taxa de administração. É importante tomar cuidado com fundos com taxa de administração muito alta. É normal hoje você encontra fundos com taxa de administração de 2%, 3% ao ano, enquanto a Selic está em 2%. Então, um fundo que investe 100% no Tesouro Selic, por exemplo, que hoje está rendendo 2% ao ano e cobra a taxa de administração de 2% ao ano, não sobra rentabilidade nenhuma para você. Mas eu vou mostrar como que vocês veem isso de uma forma bem simples. E além da taxa de administração, pode existir também a taxa de performance. Não são todos os fundos que cobram, mas alguns cobram. A taxa de performance basicamente é um incentivo ao gestor para que ele consiga uma rentabilidade maior do que aquilo que ele te prometeu. Então, essa rentabilidade que ele te prometeu, a meta do fundo, digamos assim, é chamada de benchmark. Então, você pega um fundo que tem o benchmark ali em 100% do CDI e o gestor foi lá e consegue 130% do CDI, normalmente você divide esse lucro com ele, esse excedente de lucro acima do 100% do CDI com ele. Então, é normal o gestor ficar com 20% do que excede e você ficar com 80%. Então, vamos supor que um fundo tem o benchmark em 100% do CDI e teve uma rentabilidade de 130% do CDI. O que excedeu o CDI, os 30%, 20% vão para o gestor, então ele fica com 6% do CDI e você fica com 24%. A sua rentabilidade total vai ser 124% e ele vai pegar a sua taxa de administração mais aqueles 6% que ele conseguiu de rentabilidade acima do benchmark. E sempre que eu falo isso, as pessoas abrem o olho e falam, nossa, eu não estou conseguindo calcular nem o imposto de renda, como é que eu vou calcular quanto que o gestor passou acima do benchmark? E na verdade vocês não precisam se preocupar, porque de uma forma bem interessante, de uma forma muito boa na verdade para a gente, a legislação no Brasil exige que todos os resultados que são divulgados do fundo, então todas as rentabilidades que vocês encontrarem em sites, em gráficos, tem que ser já líquidas das taxas. Então basicamente a taxa de administração e a taxa de performance já foram retiradas. Aquela rentabilidade que você está vendo já é líquida disso. Ela não é líquida de imposto de renda, tá? Ela é só líquida das taxas de administração e performance. Então eu deixei até um fundo aberto para mostrar para vocês aqui, um fundo que cobra uma alta taxa de administração. É um fundo do Bradesco, é um fundo até bem conhecido entre os investidores, que sempre é falado dessa taxa de administração dele. É um fundo de renda fixa que cobra uma taxa de 2,9% ao ano. Então, como eu disse, no Brasil de Selic é 2%, um fundo cobrar 2,9% ao ano, não sobra nada de rentabilidade para a gente. Só que você não precisa ficar abrindo todos os fundos para olhar quanto que cada um cobra, porque como eu disse, os sites já mostram para você a taxa líquida disso. Um site que eu gostava muito de olhar os fundos é esse Verius. Você abre o site Verius, lá embaixo
tinha uma ferramenta de comparação de fundos para você ver a rentabilidade. Só que por algum motivo ele parou de atualizar no dia 28 de dezembro de 2020. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de fevereiro de 2021 e o site não está atualizando mais os dados, então eu parei de usar ele. Atualmente eu estou usando esse site que chama Comparador de Fundos, o nome é bem autoexplicativo. Eu já deixei aqui para mostrar para vocês, no caso, esse hiperfundo do Bradesco. Essa linha pontilhada em preta é 100% CDI, que é basicamente o mínimo que a gente deve aceitar para o investimento. Se você pegar aí CDB de liquidez diária, Banco Inter, C6, Nubank, qualquer um dessas fintechs tem o seu CDB de liquidez diária que te garante 100% do CDI, com investimentos aí, o Nubank nem tem limite, acho que você pode colocar a partir de R$1, se eu não me engano, o Banco Inter, o C6, R$100, mas isso aqui é o que você consegue no mínimo de rentabilidade, então você nunca deveria aceitar um investimento que te dê menos que 100% CDI. Se você abre esse fundo do Bradesco que eu estou mostrando para vocês, ele rende aqui, se a gente for olhar, desde 2010 a gente consegue ver a rentabilidade relativa dele aqui embaixo, 47% do CDI. Então você nem precisa abrir o site, abrir muitas informações dele para ver que é um fundo que tem alguma coisa errada. Ou ele rende muito pouco, ou ele rende muito mal, os investimentos dele são muito ruins, ou ele cobra uma alta taxa de administração. E no caso aqui, eu estou falando porque eu sei, porque é um fundo bem conhecido, que ele cobra uma alta taxa de administração. Beleza, vamos falar agora sobre os tipos de fundos de renda fixa. Existem basicamente três principais. Os fundos de renda fixa DI, os fundos de renda fixa que chamam fundos de renda fixa mesmo, e os fundos de debêntures incentivadas. Os fundos DI, eles investem no Tesouro Selic para você. Basicamente é isso, quando você compra um fundo DI, ele vai e investe no Tesouro. Eu deixei até um fundo DI aberto aqui na tela, é um fundo que foi bastante utilizado, muita gente utilizou ele como reserva de emergência, que é um fundo da corretora Rico, que é o Trend DI Simples. Então vocês vão ver aqui que ao longo do tempo ele acompanhou 100% do CDI, que é o que você espera aí. Investir no Tesouro é acompanhar muito de perto o 100% do CDI, porque o Tesouro ali é 100% da Selic e o CDI e a Selic são muito próximos. Vocês reparem aqui, eu vou explicar isso para vocês, que teve até uma rentabilidade negativa, mesmo sendo um fundo de renda fixa, isso pode acontecer, tá? Fundo de renda fixa não quer dizer que ele só vai subir, ele teve uma queda aqui. Por que aconteceu essa queda? Se vocês lembram dos outros vídeos que eu falei sobre marcação a mercado, o Tesouro Selic sofre marcação a mercado também. É uma marcação a mercado muito menor do que sofrem os tesouros IPCA+, o Tesouro Prefixado, as debêntures, mas sofre. O que acontece? Por muito tempo, o Tesouro Selic foi oferecido a Selic mais 0,03%. Então era uma taxa ali que era praticamente ignorada. Então ninguém nem falava dessa taxa. O Tesouro Selic rende a Selic, 100% da Selic. Só que aí, ano passado, eles começaram a ter problema por volta de setembro. Os compradores dos títulos começaram a exigir valores maiores de taxa para comprarem do governo. E o governo não teve outra opção senão subir a taxa. Então o Tesouro Selic passou a oferecer aqui, em 7 de outubro de 2020, 100% da Selic mais 0,38%. Então quem tinha o título já percebeu uma desvalorização do seu título. Por quê? Por causa da marcação a mercado. O título que estava sendo oferecido no mercado tinha uma taxa melhor do que o que você tinha na carteira. Então você percebe uma redução de valor no seu título. E é exatamente o que a gente está vendo aqui nesse gráfico. É um gráfico que vinha só crescente, porque isso aqui basicamente não oscilava. E quando teve essa subida na taxa, você percebe aqui uma queda do valor. É pequeno em relação ao que você vê em IPCA+, e de prefixado, porque aqui caiu o valor de 10.600 para 10.500, então é mais ou menos 1% de queda. Só que isso refletiu no fundo. O fundo, então, como ele investe no Tesouro, quando o Tesouro caiu, ele caiu também. Depois teve uma recuperação, mas até agora não recuperou completamente. Beleza, dando continuidade. Então, além dos fundos DI, você tem os fundos de renda fixa, que basicamente o gestor vai comprar rendas fixas, vai escolher CDBs, LCIs, LCAs, em algum momento ele pode vender para comprar uma outra que ele acha melhor. Então ele vai fazendo uma alternância para você, ele vai comprando e vendendo, tentando sempre maximizar o retorno. Eu deixei um na tela aqui também para mostrar para vocês. Reparem que esse fundo, eu não conheço ele muito bem, eu achei ele por acaso aqui no site Comparador de Fundos, mas vai servir bem como exemplo. Ele é um fundo de renda fixa, um Western, renda fixa. Então ele é classificado como um fundo de renda fixa. Só que como tem essa gestão mais ativa, o gestor fica lá tentando ganhar, tentando conseguir um retorno acima do CDI, é normal você ver essas oscilações. Então teve períodos que ele ficou abaixo do CDI,
Teve períodos que ele ficou acima do CDI, depois ele teve uma queda, ficou mais ou menos andando junto com o CDI, teve uma outra queda maior, voltou a subir. Então, eu só estou querendo reforçar para vocês, mostrando esses gráficos, que não é porque é um fundo que é chamado fundo de renda fixa que a rentabilidade vai ser sempre positiva. O gestor, nesse caso aqui, ele vai ficar investindo em ativo de renda fixa, mas de forma ativa. Vai comprar, vender, ficar tentando fazer movimentações para conseguir trazer para a gente um retorno melhor do que você conseguiria basicamente comprando um ativo de renda fixa e segurando até o vencimento. E por fim, o tipo de fundo de renda fixa que eu acho mais interessante, que são os de debêntures incentivadas. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei no vídeo sobre CRIs e CRAs, que eu particularmente não invisto em CRIs e CRAs pelo problema da diversificação, porque basicamente nós, como uma pessoa física, a gente vai investir, compra ali 2 investimentos, compra um CRI, um CRA, ou compra, assim, no caso dos debêntures, vai comprar 1 ou 2 debêntures, a gente não consegue fazer uma diversificação muito grande. No caso dos CRIs, quando você compra um fundo imobiliário, eu falei para vocês que eu prefiro comprar fundo imobiliário, quando você compra um fundo imobiliário de papel, ele está investindo ali em 50, 70, 100 CRIs ao mesmo tempo. Então, com uma compra, você faz uma diversificação muito grande, você dilui o risco de uma forma muito grande. E é muito interessante porque é a mesma coisa que acontece aqui nos fundos de renda fixa de debêntures incentivadas. Basicamente, esses fundos, você vai investir nesse fundo e ele vai comprar diversas debêntures e vai ficar tentando fazer compras e vendas de debêntures também no mercado para maximizar o retorno do fundo. E o que é muito interessante disso? Como as debêntures incentivadas, se vocês lembram do vídeo de debêntures, elas são isentas de imposto de renda, o fundo de renda fixa de debêntures incentivadas também é isento de imposto de renda. Então a gente consegue às vezes uma rentabilidade maior, uma rentabilidade muito legal e sem pagar imposto. Eu deixei um fundo aqui na tela para mostrar para vocês também. Esse é um fundo que é oferecido pela XP Debêntures Incentivadas. Daqui a pouco eu vou mostrar ele de novo aqui no próprio site da XP. Então reparem que desde o começo ele rendia um pouquinho ali acima do CDI, teve algumas subidas e descidas, mas depois ele conseguiu se manter bem acima do CDI, até uma valorização bem forte aqui depois de julho de 2018. Teve uma queda aqui mais ou menos em março, que foi quando estourou mesmo a crise do coronavírus, mas já se recuperou e está trazendo uma rentabilidade muito interessante. Então, basicamente, os fundos de debêntures incentivadas investem em debêntures incentivadas e pelas debêntures incentivadas não pagarem imposto, a gente também não paga imposto. E com isso, tende a dar uma rentabilidade bem legal. Só que vocês reparem aqui, tem oscilações também, porque o gestor é ativo, ele fica tentando comprar, vender, fazer movimentações no mercado para conseguir dar um retorno bom para a gente. Pessoal, só acrescentando uma coisinha também com relação às debêntures, principalmente os fundos de debêntures, eles rendem mais porque eles têm também um risco maior. Existe a possibilidade de um fundo investir numa debênture e por qualquer motivo, por alguma dificuldade, essa debênture vier a não ser paga. Então não é uma coisa assim corriqueira, não é uma coisa muito comum. A gente espera que os gestores tomem bastante cuidado na seleção das debêntures, mas é uma coisa que pode acontecer em algum momento ali de você tá com uma rentabilidade boa no fundo, de repente ter uma queda porque alguma debênture não pagou. Como eu disse, não é comum, mas pode acontecer. É um risco que se corre investindo num fundo de renda fixa de debêntures. Bom, antes de a gente passar para a parte de impostos, eu quero falar um pouquinho sobre liquidez com vocês e por que isso foi um problema há um tempo atrás, durante a crise, agora em março de 2020. Os fundos de renda fixa normalmente apresentam liquidez que não são imediata. São liquidez assim, D mais 30, normalmente é falado D mais 30, que seria o D como se fosse o dia de hoje, mais 30 dias. Então se você pedir o resgate hoje, o seu dinheiro vai continuar no fundo por 30 dias, no final de 30 dias o gestor vai fazer o cálculo e te pagar. Existem também D mais 60, D mais 90, D mais 180, então existe esse prazo. Por quê? Porque o gestor, quando ele está comprando aqui um CDB, por exemplo, o CDB tem um prazo de vencimento ali, vamos pôr, de 2 anos. Ele não consegue te garantir uma liquidez tão rápida, sendo que ele está fazendo investimentos de longo prazo. Porque se você pedir para sair, ele precisa de um tempo para tentar captar esse recurso, para te entregar, ou às vezes esperar alguma outra pessoa entrar para pegar um dinheiro no caixa e te pagar sem precisar fazer movimentações com os ativos que estão ali dentro daquele fundo. Então ele precisa de um prazo para trabalhar para você sair. Não é igual um fundo DI que está investindo no Tesouro Selic e o Tesouro Selic garante liquidez diária. Num fundo DI, se você vai lá e pede resgate,
o gestor vai, pede resgate do Tesouro, no dia seguinte está na conta da gestora, ele vai e te transfere. E o que estava acontecendo? O que foi uma coisa que foi muito comum e até muita gente usou como reserva de emergência, que na minha opinião foi o que realmente bagunçou tudo. Alguns fundos de renda fixa que investem nesses ativos de mais de longo prazo estavam dando liquidez diária. Então era comum, vocês vão ver aqui na tela, era comum os fundos de renda fixa renderem acima do CDI e dando liquidez diária. Uma coisa assim que na prática é impossível, porque se você garante liquidez diária, os únicos, digamos assim, investimentos que você consegue liquidez diária são o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária, como tem nos bancos digitais. Então, como que os fundos estavam conseguindo uma rentabilidade acima do CDI, acima de 100% do CDI, garantindo liquidez diária? Eles estavam investindo em investimentos de longo prazo, contando que não fosse ter tantos resgates assim. E deu certo por muito tempo. Se eu mostrar aqui na tela para vocês, esse foi um fundo que muita gente usou como reserva de emergência. E muita gente recomendava isso como reserva de emergência. Se você for pegar a rentabilidade dele aqui, ele estava aqui mais ou menos em 105% do CDI, garantindo liquidez diária. Então, liquidez diária por liquidez diária, rendendo mais, por que você colocaria no CDB? Por que você colocaria no Tesouro Selic? Estava todo mundo colocando nesses fundos. Só que enquanto estava fluindo bem, enquanto mais gente estava entrando no fundo do que saindo, ou eram poucas pessoas saindo, de forma que a gestão conseguia, com o próprio dinheiro de caixa, ou pequenas movimentações ali, te devolver o dinheiro, não estava tendo problema. Só que com o estouro da crise, em março, muita gente que estava usando esse fundo como reserva de emergência pediu o resgate. E o que aconteceu? Vou pegar o período completo aqui. Reparem como que foi a queda de março. Então isso aqui é um fundo de renda fixa que em teoria era super estável. Olha a queda que teve nele. Por quê? Porque muita gente pediu resgate em março, porque teve aquele tombo, muita gente precisou de dinheiro, incerteza, insegurança com relação ao trabalho, negócios fechando, empresas fechando, pediram resgate. O gestor não tinha o que fazer, porque ele estava com investimento de longo prazo e tinha que garantir liquidez diária. Então todo mundo que pedia resgate, ele tinha que depositar o dinheiro na conta no dia seguinte. O que fazia? Pegava aqueles CDBs, aqueles LCIs, aquelas debêntures e vendia praticamente qualquer preço no mercado, porque o dinheiro de caixa já não dava para cobrir aquele tanto de resgate que estava sendo feito, ele realmente tinha que desfazer das posições. E por ser uma coisa assim em cima da hora, tem que desfazer a qualquer preço. Então o que acontece? Você percebe quedas desse tipo aqui. Um investimento que era um investimento super tranquilo de renda fixa, teve um tombo desse tipo. Então, o que eu estou querendo fazer um alerta para vocês? Fundos de renda fixa com liquidez diária tem que render mais ou menos ali 100% do CDI. Não pode ficar muito acima. Se ficar muito acima, é um indicativo que o gestor está investindo em alguma coisa de mais longo prazo. E no caso, como uma crise, se estourar uma crise dessa igual foi a de março, pode acontecer justamente isso aqui. Que aconteceu? Muita gente pediu resgate e o fundo teve que se fazer das suas posições às pressas para cobrir o pessoal que estava pedindo esse dinheiro. Mas beleza, vamos falar agora rapidinho da tributação. Como eu disse, os fundos de debêntures incentivadas não têm tributação, são isentos, então é só isso. Os fundos DI e os outros fundos de renda fixa, eles sofrem a cobrança da tabela regressiva de imposto de renda, que já é aquela conhecida nossa. Até 6 meses cobra 22,5% da rentabilidade, de 6 meses a 1 ano 20%, de 1 ano a 2, 17,5% e acima de 2 anos 15%. Só que os fundos de renda fixa sofrem uma outra cobrança que é chamada do Come Cotas. Não é uma cobrança adicional, ela é dita como um adiantamento do imposto de renda a pagar. Então, a cada 6 meses, no último dia de maio e no último dia de novembro, é feita uma cobrança de 15% sobre a sua rentabilidade de uma forma adiantada. Eu não gosto muito desse termo, é o termo que se usa, que o Come Cotas é um adiantamento de imposto. Eu não gosto porque não é de fato um adiantamento. Porque se fosse um adiantamento, seria uma coisa, dá a impressão que é uma coisa que não faz diferença, só que o Come Cotas faz. Quando eles adiantam aquele imposto de você, aquela parcela que tiraram deixa de render. Então aquela parcelinha que renderia lá para o longo prazo e só lá no final você pagaria o imposto sobre ela, sai da sua conta e para de render. Então no longo prazo vocês percebem que a rentabilidade de um investimento que sofre o Come Cotas é menor do que um investimento que sofre uma cobrança única de imposto no final. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, umas simulações que eu fiz. São valores arbitrários, tá? Só para ficar bem claro, para a gente
para a gente enxergar aqui nos gráficos qual que é a diferença em investir com come-cotas e sem come-cotas. E só reforçando que é por isso que é pior, na minha opinião, você investir em um fundo DI do que investir direto no Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto não tem incidência de come-cotas, você vai investir, ele vai valorizando, só lá no final você paga imposto, e os fundos DI têm essa cobrança. Então eles acabam que no final rendem menos do que investir diretamente no Tesouro Direto. Bom, então botando na tela para vocês aqui. Esse gráfico eu tinha feito no vídeo lá de previdência privada para mostrar justamente porque previdência privada não tem a cobrança de come-cotas. Então esse aqui é um investimento único que eu tinha colocado de R$10.000 com uma rentabilidade arbitrária de 10% ao ano. Na linha azul aqui seria um investimento sem a cobrança de come-cotas, então ele só valoriza e lá no final você paga imposto. E a linha vermelha aqui, elas são iguais, mas aqui começa a aparecer essa escadinha. Essa escadinha é justamente a cobrança do come-cotas. Reparem que depois de um prazo, aqui é um investimento de 3 anos, dá uma diferencinha. Nesse caso aqui, sem come-cotas seria R$ 12.813 e com come-cotas R$ 12.762. Então a diferença aqui é pequena, depois de 3 anos são só R$ 50. Mas à medida que o tempo vai passando, que os períodos vão ficando mais longos, o come-cotas começa a fazer uma diferença significativa. Aqui eu coloquei um período de 10 anos, reparem que são os mesmos R$10.000 e 10% ao ano. Reparem que a diferença lá no final já é de R$1.000, de 20, quase exatamente R$1.000, 22.546 para 23.547. E se a gente jogar isso bem no longo prazo, aí com 25 anos, aqui 300 meses, reparem como a diferença é muito grande. Aqui praticamente já não dá para ver a escadinha mais, vocês não vão conseguir ver ela, mas ela está aqui. A linha azul então foi e teve a cobrança no final, você teria uma rentabilidade, um valor final, desculpa, de 93.595 e com come-cotas 76.331. Então reparem como come-cotas é um imposto prejudicial. Eu não gosto, como eu falei, quando dizem que o come-cotas é um adiantamento de imposto, porque ele não é um adiantamento. Ele, quando sai da sua conta, aquele dinheiro para de render. Só mais uma coisa que incide sobre os fundos de renda fixa e também incide sobre o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária é o IOF. O IOF é um imposto que é cobrado só no primeiro mês de investimento. Ele começa com uma tarifa muito alta, ele no primeiro dia é de 96% e ele vai caindo mais ou menos 3% ao dia até zerar depois de um mês. Então basicamente, se você pega um investimento, você coloca num fundo de liquidez diária hoje e resgata amanhã, você vai pagar 22,5% de imposto, porque foi uma duração menor do que 6 meses. Sobre esse valor que sobra, ainda vai incidir 96% de IOF. Então, basicamente, não te sobra nada. É um rendimento muito pequeno, porque foi um investimento de um dia só, mas não vai te sobrar quase nada. Então, é muito comum você ver as pessoas falando que se você investir em renda fixa, fique pelo menos um mês, porque para você sair da cobrança de IOF, depois de 30 dias ele zera e aí você vai pagar imposto de renda. Vocês não precisam se preocupar com esses cálculos também, é tudo feito automaticamente. Claro que se você tá lá, colocou sua reserva de emergência no Tesouro Selic e você precisou do dinheiro, não é por causa de IOF que você não vai resgatar. Ele só incide sobre a sua rentabilidade, assim como o imposto de renda, é só sobre a rentabilidade. O seu principal está seguro. Se você montou sua reserva de emergência daqui, não sei, 15 dias, sofreu um acidente, alguma coisa, precisou de dinheiro, resgate, paciência, pague o IOF, não se preocupe com isso. É só para vocês estarem cientes que o ideal é você ficar pelo menos um mês para você não pagar o IOF. O ideal mesmo é você ficar pelo menos mais que 2 anos para minimizar o imposto de renda. Bom, beleza, vamos passar agora para a parte prática que eu quero mostrar para vocês aqui. Porque tem muitos fundos, literalmente são muitos e muitos fundos. É comum você ficar perdido no começo. Eu vou mostrar para vocês como que vocês começam a analisar um fundo e depois como que eu faria uma seleção de um fundo, tá? Bom, beleza, então eu vou considerar que vocês não têm referência nenhuma para começar a investir num fundo. Vocês querem pegar do zero e escolherem um. Eu loguei aqui na minha conta da XP, normalmente eu faço no Inter, né? A maioria dos vídeos eu gravo mostrando a tela do Inter. Vou mostrar aqui na XP para variar um pouco. Aqui na XP, se vocês vierem em conhecimento, tem essa análise e recomendações. Você entra nesse item aqui, deixa eu só tirar o zoom para ficar mais tranquilo de mexer. Dentro de análises, fica um pouquinho escondido, tá? Mas você consegue achar isso aqui. Então, dentro de conhecimento, análise e recomendações, dentro de análise de novo, nesse outro menu que abriu. Vocês vêm aqui em fundos de investimentos. Aqui na direita tem os relatórios periódicos. Aqui tem os top 50 fundos que a XP está recomendando. Então você pode abrir aqui e ele vai ter vários fundos.
Deixa eu dar um zoom aqui, acho que vai ficar pequenininho para vocês, né? Acho que agora está dando para ler. Beleza, essa lista que a XP mostra aqui, ela já é uma lista bem completa, que ajuda bastante a gente a fazer uma filtragem. Aqui é o nome do fundo, a classe aqui é renda fixa, porque se foram rodando para baixo, aqui vocês vão ver que tem multimercado e tem renda variável, que são fundos de ações, mas vamos focar aqui na renda fixa primeiro. Esse crédito high grade quer dizer que ele investe em empresas, em títulos mais seguros. High grade, que são de notas mais altas, são mais empresas ou bancos mais bem avaliados. A aplicação mínima é o valor mínimo que você precisa para entrar. A taxa de administração, eu já falei, é a remuneração do gestor. A taxa de performance, se não cobra, aparece aqui como zero. Se cobra, aparece o percentual, normalmente é 20%. Essa aqui é de 10%, mas normalmente quando cobra é 20%. E qual que é o benchmark? No caso, esses fundos aqui, esses primeiros, todos tentam se equiparar ao CDI. Se passar do CDI, você paga a taxa de performance. Como eu falei aqui, isso aqui é a liquidez, então nesse caso aqui D mais 30. Se você investe nesse fundo, RX Vinson, e está investido nele, você pede o resgate seu só vai vir daqui a 30 dias. Esse aqui são 45 dias, 45 tem um de 10 dias aqui, 30 dias, 180 dias, 90 dias, então varia bastante, você tem que prestar atenção nisso. Qual que é o normal? Quanto mais longo for o prazo de resgate, melhor a rentabilidade que o fundo vai ter, porque o gestor tem mais tempo. Como ele sabe que ninguém vai pedir resgate amanhã, se alguém for pedir resgate, ele vai precisar entregar o dinheiro só daqui a 6 meses, por exemplo, igual a gente está vendo aqui de 180 dias, ele tem uma segurança muito maior para fazer investimentos de maior prazo. Então, quanto maior o prazo, normalmente maior a rentabilidade que você tem no investimento. Então, vamos supor que você gosta de um fundo aqui. Eu vou escolher um aqui qualquer, SPX Sea-Rock. Se você entrar aqui, ele mostra aquelas mesmas informações que estavam ali. Eu vou ter que diminuir um pouquinho só para eu conseguir ler. Então, aplicação mínima de R$1.000, uma taxa de administração de 0,6. Aqui mostra qual que é a estratégia do fundo, se vocês quiserem dar uma lida, lançado em 2019, tal. Aqui, depois vocês dão uma lida, assim, é só para mostrar bem por alto para vocês mesmos. Onde que ele vai investir? Mercado de atuação. Ele não investe em juros, ele não investe em juros internacional, não investe em ações, então não é esperado realmente que o fundo de renda fixa vai investir em ações, em ações internacionais, não vai investir em moeda, ou seja, não vai investir em dólar, euro, ien. Não vai investir no setor imobiliário, não vai investir em commodities. Para quem não sabe o que é commodities, matérias-primas, tipo petróleo, minério de ferro. Aqui vai investir em crédito soberano. O que é crédito soberano? Dívida do governo. Soberano, crédito soberano de um país é o tesouro de um país, é o tesouro direto, digamos assim, de um país. Pode investir em empresas com altas notas, muito bem avaliadas, e pode investir em empresas que vão trazer um retorno mais alto. Não pode fazer investimentos em empresas internacionais e nem em outros investimentos globais. Então essa tabelinha aqui dá uma ideia para a gente já no que o fundo vai investir. Aqui em características, deixa eu abrir, normalmente tem o CNPJ, daqui a pouco eu vou mostrar que é legal a gente usar o CNPJ. De liquidez a gente já falou, taxa de administração, benchmark a gente já falou. Característica, alguns fundos trazem um relatorinho também, se você abrir então aqui em características, os documentos, eles trazem um relatorinho. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para dar para a gente ler. Aí. O fundo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas ganhos de capital a longo prazo. Beleza, é isso que a gente espera mesmo, né? O fundo receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas em geral, ou seja, não é investidor qualificado. Quando é só para investidor qualificado, aparece aqui. O fundo receberá recursos de investidores qualificados, que é só quem tem mais de R$1 milhão investidos. Tal. Vamos lá. O fundo aplica no mínimo 95% em cotas do outro fundo deles, eles investem neles mesmos, na verdade. Mas aqui embaixo eles devem detalhar, quer ver? Composto por títulos de dívida local, então só investe no Brasil, com rating superior a BBB. Então existem agências de rating, a Moody's, a Standard & Poor's, eles dão notas para as empresas, eles avaliam as empresas e dão notas. Então o BBB é uma classificação das empresas. E em caso de dívida corporativa, a companhia deve ter seu capital aberto. Isso aqui é interessante, que é o que a gente falou justamente lá no vídeo de debêntures. Se eles forem investir em debêntures, só investem em debêntures de empresas de capital aberto, ou seja, empresas que têm o capital negociado na bolsa. Como a gente deu o exemplo, se não me engano, foi da CEMIG no vídeo. Então, eles têm que ter o capital aberto para conseguir analisar mais a fundo a empresa. Aqui fala, opera instrumentos tais como debêntures, notas promissórias, letras financeiras, CDBs, entre outros. Então, basicamente, a gente está vendo que é um
fundo tranquilo, de renda fixa, vai investir tudo em renda fixa. Aqui mostra o tamanho do fundo, taxa de administração de novo, tudo aquele resumo que a gente tinha visto. Então como é que você olha e fala, pô, gostei desse fundo, como é que você analisa ele? Você vem aqui, pega o CNPJ do fundo. Por que eu não gosto muito do nome? Porque tem muito fundo com nome muito parecido. E às vezes na hora de você entrar no site aqui, você confunde. Deixa eu tirar esse aqui só para a gente usar essa tela. Às vezes na hora de digitar o nome, você fica na dúvida porque o nome é muito parecido. Você às vezes analisa um fundo, acha que você está olhando uma coisa, você está olhando outra. Então deem preferência sempre pelo CNPJ. Colhem o CNPJ aqui. Deixa eu dar um tamanho bom para vocês verem, né? Apareceu aqui, SPX, Rock, Advisor, tal. Você clicando nele, ele vai mostrar como é que é a rentabilidade. Então, é um fundo também que vocês estão vendo, é um fundo mais novo, tá? Ele começou só em 2019, então não tem um histórico muito grande. Ele sofreu bastante aqui com a crise de março, também mergulhou, mas mostrou uma recuperação muito boa. Já está até rendendo acima do CDI de novo. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é isso, é olhar a rentabilidade dos fundos, fazer um comparativo. Aqui você pode colocar vários um por cima do outro. Quer ver? Vamos fazer uma análise aqui de um outro tipo de fundo. Deixa eu pegar os top da XP aqui. Vamos olhar o de debêntures incentivadas. Então a gente tem esse XP debêntures aqui. XP debêntures incentivados, vou pegar o CNPJ dele. Opa, copia aqui, vamos colar. Beleza, carregou a rentabilidade aqui. Esse site você tem que o Verius é bem mais rapidinho, esse comparador de fundos é um pouco mais devagarzinho. Só ter um pouquinho de paciência com ele que funciona bem. E qual que é o outro de debêntures incentivados? Icatu Vanguarda incentivado. Vamos pegar o CNPJ dele aqui também. Vamos colar aqui. Só esperar aqui. Você vê que também é um fundo, esse que a gente acabou de colocar aqui, o Icatu Vanguarda Incentivado, ele é um fundo bem mais recente. Eu recomendo que vocês, quando forem fazer análises comparativas, procurem esses fundos mais longos, tá? Fundos 2, 3 anos, pelo menos, para vocês conseguirem fazer uma comparação. Mas eu acho que são só esses dois aqui que tem nessa lista da XP como debentures. São só os dois. Bom, vamos analisar só os dois mesmo, que é o que a gente está tendo aqui, mas recomendo que vocês analisem mais fundos, coloquem mais fundos no gráfico. Não quer dizer que porque um fundo foi bem no passado, ele vai continuar indo bem no futuro, mas a tendência é que quem foi melhor no passado continue indo melhor no futuro, mas isso não é certo, tá? Fazendo uma comparação aqui entre os dois fundos, eles começaram, lógico, eles começam sempre juntos aqui, tiveram uma rentabilidade bem parecida até a crise de março, só que o fundo da XP, que está em verde aqui, ele teve uma queda bem maior. O site travou a caixinha aqui. Travou. Aí andou. O da XP teve uma queda bem maior. Vocês veem que enquanto o CDI estava em positivo de 0,96, o da XP caiu quase 5% e o da Icatu caiu 2,2%. E a recuperação dele foi bem mais rápida, que ele já voltou à rentabilidade positiva. Teve uma outra queda, essa queda também foi menor. E depois ele já embalou muito mais rápido que o XP. Aqui o da XP teve uma queda que ele praticamente não teve, ele manteve estável. E vocês olham aqui, dentro desse ano, desses dados que a gente tem, ele já deu uma rentabilidade de mais ou menos 13,5%. O da XP deu uma rentabilidade de 8,5%, enquanto o CDI deu 3%. Então, nessa análise bem breve que a gente está fazendo aqui, só reforçando que o ideal é você olhar um período maior, mas nessa análise breve que a gente está fazendo, esse fundo da Icatu está indo bem melhor. Se a gente for fazer uma comparação aqui em relação ao CDI, que é a rentabilidade relativa, o da XP está rendendo aí 283% do CDI e o da Icatu está rendendo 441% do CDI. Isso não é garantia que eles vão continuar rendendo bem no futuro, mas já é um dado muito interessante. Nesse prazo que a gente tem aqui de um ano e pouquinho, o da Icatu tem ido muito bem, tem ido acima da XP com uma rentabilidade de mais de 400% do CDI. Bom pessoal, então terminando essa parte de comparação dos fundos, basicamente eu queria mostrar para vocês sobre os fundos de renda fixa. Então a gente falou no começo ali sobre taxa de administração, taxa de performance. Falei para vocês dos 3 tipos de fundos de renda fixa que existem. São os fundos DI, que basicamente investem no Tesouro Selic pela gente
os fundos de renda fixa que são um pouco mais abertos, investem em outros tipos de ativos, e os fundos de debêntures incentivadas que investem em debêntures de uma forma bem ampla, que eu acho muito interessante. Falei para vocês da liquidez, a questão da liquidez vocês têm que se atentar. Existem fundos com liquidez de 30 dias, 60, 90, 180. Então vocês analisem a liquidez antes de entrar no fundo, ver se aquela liquidez é suficiente para vocês, porque se você pedir resgate vai demorar esse prazo para cair o dinheiro na conta suas. Falei sobre o problema que teve de fundos oferecendo uma rentabilidade acima do CDI e liquidez diária, que é uma coisa que não é normal de acontecer. Você, para garantir uma rentabilidade maior, você tem que pedir um prazo maior. É por isso que esses outros fundos pedem prazos bem mais longos. Mostrei para vocês aqui no caso da XP também, onde que você encontra os relatórios com as recomendações de fundos da XP. O interessante é olhar na sua corretora, se você não investe pela XP, investe na Rico, Modal, Isinvest, qualquer outra corretora, o próprio Banco Inter, você procurar esse relatório, se você não tiver nenhuma outra referência de fundo de renda fixa, dê uma olhada no relatório, vê o que eles recomendam, abra o site comparador de fundos aqui, lancem todo, vai colocando um por cima do outro aqui, você pode colocar quantos fundos você quiser nesse mesmo gráfico. Comparem, olha, numa queda, quem caiu mais, quem caiu menos, quando subiu, quem subiu mais, quem subiu menos, esse oscila mais, esse oscila menos. Faça uma comparação, faça uma análise crítica da rentabilidade histórica que cada um dos fundos teve. Eu recomendo que analise pelo menos um período aí de 2, 3 anos para você ter um pouco mais de segurança, porque a análise é muito curta, às vezes 3 meses, fundos muito recentes, análise de 3 meses, 6 meses, acontece deles darem um estouro e muita gente achar que aquele fundo é um fundo muito bom e passar a recomendar, só que depois ele fica um fundo com uma rentabilidade normal. Então tentem analisar prazos maiores. Eu mostrei para vocês o site também, né? Então o site Verius que eu usava para fazer essas análises, ele não está atualizando desde dezembro. Eu tenho usado mais o site comparador de fundos. Então basicamente eu mostrei para vocês tudo que eu queria. A gente falou sobre essa questão dos impostos também, do Come Cotas. E é isso que eu queria mostrar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um abraço. Tchau.